Pensa só num rastro de dinheiro que, ao mesmo tempo, qualquer um no mundo pode ver, mas ninguém sabe de quem é. Parece uma contradição, né? Pois é. Hoje, a gente vai se transformar em detetives digitais para desvendar como a perícia em blockchain está transformando exatamente esse paradoxo na maior dor de cabeça que o crime organizado já teve. Bom, essa é a pergunta que vale milhões. Ou melhor, milhões em Bitcoin. O anonimato sempre foi vendido como a grande vantagem do mundo cripto, certo? Mas e se essa promessa for na verdade um mito? E se cada transação, por mais secreta que pareça, deixasse uma pegada digital que não dá para pagar e que leva direto até a porta dos criminosos? Para a gente entender como isso funciona na vida real, vamos mergulhar no caso do Hydra Market. Ele foi simplesmente o maior e mais complexo mercado da Darknet que o mundo já viu. Era uma verdadeira fortaleza digital que movimentava bilhões de dólares em transações ilegais. Parecia impossível de derrubar, sabe? Mas os operadores cometeram um erro fatal. Eles subestimaram o poder dos novos detetives digitais. Ok, mas antes de entrar na investigação em si, é muito importante a gente entender o tamanho do problema. O Hydra Market não era só um sitezinho perdido na Darknet, não. Era um ecossistema criminoso completo com uma infraestrutura financeira que batia de frente com a de muitos países. 23 milhões de euros em Bitcoin. E olha, esse foi só o valor que encontraram nos servidores no dia da operação. Uma gota no oceano, perto dos bilhões que já tinham circulado por lá. Esse número já dá uma ideia da escala industrial da lavagem de dinheiro que financiava de tudo, desde ataques de ransomware até o tráfico de drogas em nível global. Então, por onde se começa a investigar um negócio desse tamanho? A resposta está em seguir as migalhas de pão digitais, porque mesmo nesse suposto anonimato do universo cripto, toda e qualquer transação deixa sim um rastro. O segredo é saber como ler esse mapa. E aí que está a grande ironia da história. A mesma tecnologia que foi criada para dar privacidade é a que hoje entrega os criminosos. A blockchain é, por natureza, um livro-razão público e que não pode ser alterado. Uma vez que a transação é registrada ali, ela fica para sempre e todo mundo pode ver. A perícia em blockchain, então, é a arte de decifrar essa história que foi escrita em código. E a técnica principal para fazer isso se chama heurística de agrupamento. O processo é bem interessante. Primeiro, os investigadores pegam uma transação ilegal que eles já conhecem. A partir dela, eles começam a analisar todas as carteiras que interagiram com aquela, procurando por padrões. Por exemplo, se várias carteiras diferentes sempre mandam o troco das transações para uma única carteira, é bem provável que todas elas sejam da mesma pessoa. É como ligar os pontos num desenho, sabe? Até que uma imagem se forma, revelando uma única entidade por trás de tudo. E o objetivo final é sempre seguir o dinheiro até o ponto mais importante, a saída, que é onde a criptomoeda vira dinheiro de verdade, geralmente numa corretora. É claro que esse trabalho todo não é feito na mão. Existem empresas de tecnologia como a Chainalysis e a TRM Labs que constroem os superbinóculos digitais que as autoridades usam. A Chainalysis, por exemplo, é especialista em rastrear dinheiro de ransomware. Já a TRM Labs foca num desafio ainda maior, o rastreamento cross-chain. Isso é quando os criminosos tentam apagar os rastros pulando de uma blockchain para outra. Do Bitcoin para o Ethereum, do Ethereum para outra, é a mesma coisa que trocar de carro no meio de uma perseguição para despistar a polícia. Só que encontrar a carteira digital, mesmo juntando vários endereços, é só a metade do caminho. O endereço de blockchain não passa de um pseudônimo. O desafio de verdade é botar um nome, um rosto, por trás daquele monte de código. E é exatamente aqui que a investigação sai do mundo digital e entra no mundo real. Essa frase resume perfeitamente a investigação moderna. A análise na blockchain, a parte que a gente chama de on-chain, te dá um mapa do tesouro. Ela mostra exatamente onde o dinheiro está. Mas são as leis e as regras do mundo real, a parte off-chain, que dão a chave para abrir esse baú e descobrir quem é o dono. E essa chave são os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. O mais conhecido é o Know Your Customer, o KYC. É por isso que toda corretora de cripto que se preze te pede um documento de identidade para abrir uma conta. Elas são obrigadas por lei a saber quem são seus clientes. O mesmo vale para empresas, com o KYB, que vai atrás dos donos de verdade. E para clientes considerados de alto risco, como políticos, a investigação é ainda mais rigorosa, para garantir que não estão usando laranjas ou empresas de fachada. E a regra que amarra tudo isso é a chamada Travel Rule. Pensa nela como se fosse uma etiqueta de identificação que vai junto com o dinheiro. Quando uma grana alta em cripto vai de uma instituição para outra, tipo entre duas corretoras, as informações de quem mandou e de quem recebeu têm que viajar junto.
Isso cria um rastro de papel digital que conecta as duas pontas e torna praticamente impossível movimentar grandes valores anonimamente dentro do sistema regulado. Certo. Então, a essa altura, os investigadores já têm as provas digitais e a identidade do suspeito. Eles têm um caso. Mas para que a justiça aconteça de fato, o sistema legal precisa estar pronto para isso. A lei tem que correr para acompanhar a tecnologia. E lá na Europa, essa resposta da lei tem nome. É o MiCA, a Regulação de Mercados em Criptoativos. E isso, olha, é um verdadeiro divisor de águas. Não é só mais uma lei qualquer, é o primeiro conjunto de regras completo e abrangente para criptoativos no mundo. O MiCA veio para acabar com a terra de ninguém, estabelecendo regras claras para todo mundo que trabalha com isso, protegendo o consumidor e, o mais importante, fechando as brechas que os criminosos usavam. Uma das coisas mais importantes do MiCA é justamente organizar a bagunça. Ele cria categorias bem claras para os diferentes tipos de criptoativos. Por exemplo, os MTs, que são as famosas stablecoins ligadas a uma moeda como o dólar ou o euro, agora têm regras super rígidas de reserva. Já os tokens de utilidade, que são tipo um vale para usar um serviço, têm outras obrigações. Essa clareza é essencial, porque agora todo mundo, reguladores, investidores e as próprias empresas, sabe exatamente quais são as regras do jogo. E para ter certeza que essas leis vão ser cumpridas, a União Europeia criou órgãos como a EPO, a Procuradoria Europeia, que é uma força-tarefa focada em crimes financeiros que cruzam fronteiras. A necessidade disso ficou escancarada depois do escândalo da Wirecard. Aquela fraude bilionária foi um soco no estômago, um alerta brutal que mostrou como os criminosos se aproveitavam das fronteiras entre os países para esconder seus crimes. O caso Wirecard provou que a fiscalização financeira precisava ser tão global quanto o dinheiro. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a foto inteira. O desmantelamento do Hydra e a criação do MiCA não são casos isolados. Eles são sinais de uma mudança gigantesca, global, em que o cerco contra o anonimato financeiro está se fechando por todos os lados, tanto no mundo digital quanto no mundo tradicional. O jeito de esconder dinheiro está mudando completamente. O método antigo, com aquelas empresas em paraísos fiscais, dependia do sigilo da lei, de países que protegiam a identidade dos donos do dinheiro. O novo campo de batalha, a blockchain, funciona com a lógica oposta. Tudo é público, tudo é transparente. O desafio não é mais ver o dinheiro se movendo, mas sim provar quem está por trás daquele movimento. E como a gente viu, essa barreira está caindo. E essa tendência de colaboração global não para. No sistema financeiro tradicional, acordos como o CRS já fazem com que mais de 100 países troquem informações de contas bancárias de forma automática. Sabe aquela ideia da conta secreta na Suíça? Então, já não é mais tão secreta assim. O que a gente está vendo agora é essa mesma lógica sendo aplicada ao mundo digital. Fechar todas as portas de saída para o dinheiro sujo, não importa onde ele tente se esconder. O ponto-chave é este. A era do velho oeste financeiro, onde fortunas podiam sumir nas sombras sem deixar rastro, está chegando ao fim. A união entre a perícia tecnológica e as leis globais está construindo um novo sistema onde a transparência não é mais uma escolha, e sim a regra do jogo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o nosso futuro. Nessa busca sem freios por segurança e transparência, qual o espaço que sobra para a nossa privacidade financeira? Será que, ao construir um sistema à prova de criminosos, a gente não corre o risco de criar um mundo onde toda e qualquer transação é vigiada? Encontrar o equilíbrio entre segurança e privacidade é, sem dúvida nenhuma, o grande debate da nossa geração.